Então, quando nós perguntamos, podemos perguntar para um discernimento. Pensei que estava colocando um broche em mim aqui, mas... Então, gente, olha, nós colocarmos em um questionamento para nós mesmos. Se nós fazemos a nossa pregação, ela está sendo inspirada, se ela está sendo como que um processo de dependência de Deus. E eu estava ali, sentadinho ali primeiro, e me veio assim um pensamento de que essa pergunta, ela nos leva a refletir o seguinte. Você já viu falar de joalheria que vende semi-joias? Sim ou não? As semi-joias como o próprio nome diz, ela não é joia, ela é semi. É como que um objeto fabricado e banhado, com ouro ou com alguma coisa que pareça ouro. Talvez fique até mais bonito do que quando é feito com ouro mesmo, mas logo ela, Então, o nosso chamado é construirmos, fabricarmos esta joia com ouro legítimo, para que ela não descasque, para que ela não arranhe, para que ela não empreiteie, assim fala, Então, essa é a comparação que eu estava encontrando ali. Se nós recebemos como se diz, a pregação para nós fazermos, a pessoa já vai nos dar o tema, não é? O coordenador vai nos dar o tema para nós prepararmos e fazermos a pregação. É como se nós recebêssemos uma forma para que nós fabricássemos ali, então, aquela joia. E essa joia, então, na nossa oração, na nossa escuta, na nossa preparação, nós não vamos pegar ali o material que está à nossa volta mais fácil ali. Nós vamos garimpar, vamos procurar, vamos escutar, para ver, Senhor, qual o material que o Senhor quer colocar aqui. Qual é a mistura que o Senhor quer colocar aqui? Qual é o brilho que o Senhor quer dar nesta joia, nessa pregação que eu fui escolhido para fazer? E ali a gente vai escutar e vai fazer de acordo com a vontade de Deus. Muitas vezes nós preparamos a nossa pregação e nós apresentamos a pregação feita por Senhor. Senhor, está de acordo? Fala aí. Aí, a gente não escuta, fala, claro que ele vai achar que tá bom, eu caprichei tanto aqui, E aí, então assina, Senhor. Mas não é isso. É nós prepararmos a pregação, escutando a Ele. E anotar o que Ele fala, para que a gente possa preparar a pregação. Isso chama-se inspiração, chama-se pregação inspirada, porque escutou a Deus. Então, meu irmão, minha irmã, após acolher tudo o que veio no coração nosso, durante a nossa preparação, durante a nossa escuta do Senhor, tudo que veio para nós vamos anotar, viu gente? Anotar, fazer aquela tempestade de ideias, Como é que fala em inglês? Tem um nome, Storm, não sei o que lá, Então, você vai anotar tudo. E quando você tem tudo anotado, depois de um momento de oração, um momento de entrega,
ao Senhor. Você orando, aí o Senhor vai te mostrando. Você tem a palavra já, você tem as moções que o Senhor vai colocando, você vai escrevendo tudo. Tem coisas, não precisa de ser escrever de carreirinha, como diz, anota as ideias. Quando você acabou de fazer isso, então você vai fazer o discernimento, que passa por essas três instâncias ali, ó. Primeiro, discernimento. O discernimento reflexivo. Esse a gente pode dizer assim, é o fundamento. Por quê? Se aquilo que você escreveu, anotou, não passar pelo reflexivo, você vai rezar de novo. O que eu quero dizer com isso? Esse discernimento reflexivo é o discernimento daquilo que você anotou, se está de acordo com a palavra de Deus, se está de acordo com o magistério da igreja, se está de acordo com a tradição. Se não tiver, tira. Coisa por coisa, daquilo que você anotou, vai imaginando as coisas que você anotou. Isso aqui não tem a ver com palavra, isso aqui não é até contra a palavra de Deus. Tira, risca, e vai deixando, vai fazendo esse filtro. Você vai discernir com o seu conhecimento e com aquilo que te é oferecido como base para você afirmar o sim ou não. Amém? Feito isso, você tinha lá 30 anotações. Você conseguiu ali segurar 10 daquelas 30 anotações, você conseguiu segurar 10 sem riscar. Aí você vai fazer então um discernimento carismático, rezar no Espírito, né? Rezar no Espírito, sob a unção do Espírito, sob a unção dos dons que o Senhor te dá. Escutar profeticamente aquilo que o Senhor vai falar para você. Aí vai ter algumas daquelas 10 ali que não vão passar, ou não vão ser acesas, como se diz, né? Não vão ser acesas. Aí você deixa de lado aquelas e parte para aquilo que gera vida aos ouvintes. O Senhor vai te mostrar, isso aqui está certo, mas não tem a relevância para ser colocado aqui. Então você vai tirando, você vai deixar aquilo que é realmente relevante, aquilo que o Senhor quer que você fale. Entenderam, gente? Sim, né? Não pode fazer pergunta? Só na caixinha, tá bom? A inspiração. Agora eu queria que você pegasse essa palavra aí. Como eu disse ontem, vamos pegar na Bíblia. 2 Timóteo. Como é que é? Eu diz o nome? 2 Timóteo 3, 14 e 17. Pegou, gente? Gostaria de pedir uma coisa a vocês. Vocês estão anotando o que está passando aqui no encontro, gente? Então vocês são super, né? Super cabeções que conseguem lembrar tudo. Vamos lá? 2 Timóteo 3, 14 e 17. E diz assim, vamos lá. Tu, porém, permanece firme naquilo que aprendeste e creste.
E desde a infância conheces as Sagradas Escrituras e sabes que elas têm o condão, né, o poder, poder natural sobre a natureza e te proporcionar a sabedoria que conduz à salvação pela fé em Jesus Cristo. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para ensinar, para repreender, para corrigir e para formar na justiça. Por ela, o homem de Deus se torna perfeito, capacitado para toda a boa obra. Toda a Escritura é inspirada por Deus e ela é utilizada para ensinar, repreender, corrigir e formar na justiça. E se ela é utilizada para isso, e se nós somos anunciadores desta Escritura, dessa inspiração de Deus, nós somos os primeiros a viver, Temos que viver isso na nossa vida. Sempre na nossa oração pessoal, muito maravilhosa a pregação da nossa irmã Val, do que ela dizia sobre a oração pessoal. E a oração pessoal vai nos levar a confrontar a nossa vida com a palavra de Deus. Aquilo que eu anuncio, aquilo que eu acredito, está sendo vivido por mim. Eu, pregador, estou anunciando a palavra e eu estou vivendo essa palavra. Se eu colocar a minha vida como que um espelho diante da palavra de Deus, o que eu vou marcar xizinho nas duas? Igual, A gente fazer esse confronto. E aquilo que nós não marcarmos o xizinho, nós temos que confessar, temos que repensar, temos que mudar, para que toda a nossa vida seja coadunada com a palavra que nós pregamos. Então São Paulo nos diz que toda a Escritura é inspirada por Deus, não foi inventada, não foi tirada de alguma manga de alguém que sabe ou que descobriu, mas é inspirada por Deus. E aí tem o termo inspirada, theos, Deus, pneutos, respiração. É o respiro de Deus, ou o sopro de Deus. A irmã, hoje cedo, quando chegava aqui, ela falava assim, ontem quando você mandou colocar as mãos na frente dos lábios e falar, algo, você descobriu, não é? Aquilo que é o sopro da palavra. A palavra só aqui, ela te ajuda você a entender ou saber alguma coisa, mas quando ela é dita, ela é transportada por um sopro. E a palavra de Deus que nós trazemos aqui na nossa Bíblia, ela está escrita, mas quando nós oramos com ela, Jesus, obrigado. Quando nós oramos com essa palavra, o Espírito é o que, gente? O Espírito é o que? Sopro, não é? Quando nós nascemos, que é cortado lá o cordão umbilical, nós passamos a respirar a partir daquele chorinho que nós damos, nós passamos a respirar. Aí nós temos vida. Quando nós pegamos a palavra de Deus, lemos a palavra de Deus em oração, gastamos um tempo para poder procurar entender aquilo que o Senhor tem nas suas minúcias para falar conosco, a palavra se torna vida. É como nós estamos ali cortando o cordão umbilical para que essa palavra se manifeste de fato. Amém? Amém. Um dia desse eu fui celebrar numa comunidade
E aí a pessoa falou assim, olha, vocês da renovação carismática, quando vocês pregam, vocês falam com a alma. É Deus mesmo falando para a gente. Por quê? Por causa da intimidade com o espírito da oração, da preparação. A gente vê pessoas muito preparadas, né? E que não chegam, talvez, tocar o coração das pessoas com a palavra. Porque a palavra vai acompanhada pelo sopro do Espírito. E é isso que aquelas pessoas que vão lá no nosso grupo de oração, elas vão lá não para ver o Gatti pregando, não para ver o Eudes, para ver a Val, para ver a Isabela. Você está pregando, Isabela? Ainda não. Pois é, eles não vão lá para ver a Tarsila pregando, Gilberto lá em Aracruz, a Rita, Mateus, aqui, o irmão aqui, Paulo, né? Mauro. Isso, a outra Rita, a Rose. Eles não vão lá para ver a gente. Eles vão lá para quê? Fala. Eles vão lá para ouvir a palavra, ouvir o consolo de Deus, ouvir o toque de Deus, ouvir a promessa de Deus, ouvir o direcionamento de Deus. E é por isso que nós temos que orar em respeito, em misericórdia com aquelas pessoas que estão indo lá no nosso grupo de oração. O Papa Bento XVI, ele no Verbum Domini, ele fala sobre isso, que aquele que se propõe a fazer uma pregação e ele não se prepara espiritualmente, ele está sendo desrespeitoso, não é? Irresponsável. Essa é a palavra. Então, a gente precisa de pensar nisso, até mesmo a questão da quantidade de pregações que nós pegamos, que a gente vai entrando no ativismo, nós vamos entrando naquela, hoje eu tenho que pregar em Maria Ismênia, amanhã eu vou pregar lá no Vila Amélia, depois de amanhã eu vou pregar no Grupo Rafael, que é o meu grupo, da quinta-feira vou pregar lá no Colômbia. Como é que eu vou preparar quando isso, gente? Não é? Então, misericórdia, senhores coordenadores que possam estar aqui também. Misericórdia, o pregador também precisa de ter um tempo para poder rezar e escutar a palavra de Deus. Tem gente que tem tempo para isso, né? Tem gente que tem tempo para isso, né? Tem gente que trabalha de noite, né? E ali de dia tem tempo para poder preparar. Mas, sabe, a gente precisa, né? Precisa disso mesmo, né? Muitas vezes a gente fica naquele pensamento, até outro dia fiquei com vergonha de dizer não para uma irmã. Mas a gente não dá conta, perdão, misericórdia, né, de ter compaixão da gente. A gente não consegue, porque tem que ser preparado para poder fazer isso. Não é porque a gente sabe, não é? Foi isso que você falou agora há pouco, não basta você saber, não é? Você sabe a Bíblia de trás para frente, frente para trás, mas e aí? Cadê o sopro? Cadê o sopro do Espírito? A gente precisa disso. E como eu disse, muitas vezes nós temos que rezar mais de uma vez, fazer aquele ciclo carismático mais de uma vez, para nós podermos conseguir ir adiante, dar aquela pregação com unção, aquela pregação que faz aquilo que aconteceu no domingo passado na liturgia, aquilo que mordia, eu falei isso ontem, mordia o coração daqueles irmãos, o Cleofas e o Gatti, que estava lá, né, junto com ele. Ardia o coração quando
Jesus explicava ali. E é isso, né? Eles sabiam. O próprio Jesus já tinha falado com eles que ele tinha que passar por tudo aquilo. E ele estava ali. Você é o único forasteiro por aqui que não sabe o que aconteceu em Jerusalém nesses dias. Jesus de Nazaré, aquele que viria para ser o nosso libertador, ele morreu tem 3 dias, você não sabe disso? E Jesus foi falando para eles. E aí, naquela fala de Jesus, a presença de Jesus com eles aí, eles foram, né, aí, tanto que eles se interessaram pelo assunto, né? Eles estavam caminhando, e Jesus era um forasteiro, passando pela entrada da aldeia, eles falaram: vamos chegar aqui também, está ficando de noite, fica conosco, olha como é que estava bom, né? Fica conosco. Chegou lá, serviram um lanchinho lá, partilhado, né? Talvez perguntar na comunidade: ó, quem tem um pãozinho ali, traz, né? Aí Jesus foi lá e abençoou o pão, partiu e foi e entregou para Cleófas e para o Gate lá. E eles, quando olharam de novo, cadê Jesus? Jesus tinha ido. Ele queria, né, estar ali. E eles, o que eles fizeram a partir daquela experiência? Eles saíram, foram avisar os outros. E assim é o nosso anúncio. A inspiração de Deus, a conversa com Ele, o Espírito Santo nos movendo, né? Movendo o nosso interior, dando vida, soprando, insuflando, né, o nosso espírito para que a gente possa falar. E aí eles então saíram e foram anunciar, e nós lá no nosso quartinho, no Santíssimo da igreja, no quarto lá, na sala, um lugar de silêncio, escutando a palavra de Deus, sentado, anotando, riscando, cantando, nós ouvirmos aquilo que é da vontade do Senhor. Não sei se foi a Diana que falou, né? Que nós sabemos quando o pregador se prepara. O ouvinte, aquele que vai a primeira vez lá no grupo de oração, ele sabe se você está preparado ou não espiritualmente para poder pregar. Não é? Então, isso que é o fundamental. Olha aí, a palavra inspiração também pode significar um conselho, sugestão ou influência. Você pode falar para a pessoa e a pessoa vai mudar de vida a partir daquilo que você falou. Sabe? Se você não orou, se você não preparou e você vai lá e prega e fala alguma coisa que não está de acordo com o nosso discernimento reflexivo lá, você pode orientar uma pessoa a fazer algo errado. Isso vale para pregação, isso vale para aconselhamento, isso vale para todo mundo. Para quem é de Deus, né? Tem que estar em sintonia com Deus. Olha aí, a Bíblia como palavra inspirada nos mostra a experiência de Deus na história do povo, através de autores inspirados contando sobre a experiência que tiveram. Não é o cara ser repórter, não é? Não é o cara ser repórter, é ele ser testemunha. E eu estava vendo ali também, a hora que ela estava falando, eu me lembrei, tem lá no finalzinho do livro de Jó, que fala: antes eu te conhecia por ouvir falar, mas agora meus olhos viram. Olha que maravilha, gente. Não basta só você ouvir falar, você lê. Você leu, é uma informação, mas você rezar. Aquilo vai entrar no seu coração e vai fazer você acreditar de fato, e vai levar adiante e vai testemunhar. Aconteceu comigo, você vai falar, aconteceu comigo isso. Então, uma pregação que é inspirada é sempre eficaz,
ela sempre alcança o objetivo a que ela se determina, né? E produz efeitos que se propõe. A pregação que nós queremos com ela no grupo de oração é aquilo que nós falamos aí, que as pessoas vão lá para isso, né? Deseja-se que as pessoas se sintam o quê? Amadas por Jesus. E mais o quê? Salvas por Ele. Que sejam curadas e libertas e que experimentem a graça de Pentecostes em sua vida. O que é a graça de Pentecostes, gente? Batismo no Espírito Santo. O que é o batismo no Espírito Santo? É fogo no coração, é transformação de vida, mudança de pensamento, obediência a Deus. Amém? É isso. Então toda pregação inspirada, ela carrega a graça de Pentecostes, a graça de transformar homens velhos em homens novos. Você é um testemunha disso, gente? Sim ou não? Você era de tal jeito, agora você é outro. Por que que você era assim, agora é assado? Porque você conheceu o Senhor Jesus, foi batizado no Espírito Santo, teve a transformação, né? A moção dentro de si de viver uma vida nova. Todo pregador inspirado é um apóstolo da efusão do Espírito Santo. Apóstolo. E é também rosto e memória de Pentecostes. A ação do Espírito Santo, reflexo dessa ação. A palavra como revelação de Deus a quem profere e a quem ouve. Ela tem que mexer com você. Toda vez que você recebe uma pregação, quando você recebe uma palavra para pregar, ela deve trazer a você essa revelação, né? Revelação de Deus para você. Deus é amor e o Espírito Santo é amor em movimento. Quando eu sempre fui de família católica, cadê minha água? Estava aqui carregada. Eu sempre fui de família católica. Eu morava lá no fim do mundo, lá de São José do Cantão, gente, lá na roça. Falei ontem isso. Eu morava lá, saí de lá com 11 anos. Fiz a primeira comunhão com 7 anos. Minha mãe foi minha catequista. Minha mãe ensaiava comigo até como que eu deveria comungar. Não tinha geladeira, não tinha energia, não tinha nada disso lá. Mas minha mãe sempre foi muito, ela primava por esse capricho com as coisas de Deus. Ela pegava biscoito de maisena. Biscoito de maisena é aquele compridinho, né? Então ela aproveitava o redondinho de um lado e fazia com a faquinha, fazia do outro lado, fazia a hóstia para a gente treinar, porque não podia mastigar, porque se mastigasse saía sangue, né? Menina, derretia, tinha que, né? Não podia tomar água, depois comungar, nada. Então, ela ensinava isso tudo. Minha mãe, na Sexta-feira Santa, lá não tinha Santíssimo, na Quinta-feira Santa, não tinha missa. Tinha, assim, a reza, né, que o pessoal falava. Saía de lá, ia para casa, ela montava lá na sala de assoalho, colocava uma mesinha, colocava um crucifixo que ficava na cabeceira da cama dela, tirava, botava em cima da mesa, botava um pano roxo, e toda hora que nós passássemos, não tinha corredor, era a sala que dava para os quartos, né? Como antigamente as casas eram assim. Então todo mundo que passava ali tinha que parar e se ajoelhar diante do crucifixo, fazer reverência, não é? Então, gente, a gente foi criado no catolicismo, assim, fervoroso lá,
né? Mas aquele catolicismo tradicional que a gente não conhecia o Espírito Santo. E ali a gente passa pela juventude. A juventude nos afasta muito das coisas de Deus, né? Nós começamos a sair para lá e para cá e tal. E um dia encontrei, como diz o pessoal, fala que esse cara que ainda é muito namorador, eles chamam de galinha, é isso? Eu era meio galinha. E um dia eu encontrei uma pessoa que pegou e me conheceu. Nós fomos num casamento de penetra. E chegou lá, nós ficamos amigos. Eu falei, né? Ficamos amigos. Falei, pô, não vai rolar, né? Aí marcamos um encontro depois, ficamos, aí acabamos, ficamos amigos. Daí, um ano depois que nós começamos a namorar, e ela me levou para o grupo de oração. E eu cheguei lá e achei muito estranho aquilo. O pessoal visse, né? Eu já tinha ido uma vez num culto, né, de Assembleia de Deus, perto da casa da minha tia. A gente ia lá porque tinha lanche, esse negócio todinho. E aí, chegando no grupo de oração, o pessoal levantando a mão, batendo palma, o pessoal tocando, não tinha violão, tocava reco-reco, pandeiro. Eu falei, gente, que lugar é esse, cara? Esse negócio, ainda bem que era na igreja daqui, né? De São Silvano, foi católico. Aí fui participando, e aí que eu fui descobrindo a força, o dinamismo do Espírito Santo, o poder do Espírito Santo de transformar a vida, não é? Então o Espírito Santo, gente, é fantástico, sou apaixonado pelo Espírito Santo, você também é? Sim. Maravilha, gente, a gente nem vê, né? A gente nem vê o Espírito Santo, mas sabe que ele está aqui, e ele vai nos inspirando. Então, gente, a palavra como revelação, ela tem que mexer com a gente. O Espírito Santo tem que mexer com a gente. O Espírito Santo é o amor de Deus em movimento. Esse movimento é o encontro que nós fazemos com uma pessoa, uma experiência do amor que cria em nossas vidas um rumo novo. Temos que ter em mente uma pregação onde essa manifestação do amor de Deus pela ação do Espírito Santo aconteça na vida do pregador e também dos ouvintes. Precisamos mudar nosso jeito de pensar, de pregar, de levar, de ter essa experiência, de levar as pessoas a ter essa experiência, ter esse relacionamento com Deus. Então, o ciclo desse relacionamento, ele pode ser exposto da seguinte forma: Deus me ama. Fala, Deus me ama. Eu faço a experiência deste amor. E aí eu conto para os outros. A partir da minha experiência, né? A partir da minha experiência, aquilo que eu vivi, não é aquilo que os outros falaram, igual o Jó, mas a partir da minha experiência eu conto para os outros. Essa pregação deve ser inspirada, ungida no poder e na força do Espírito Santo, impulsionada pela graça do batismo do Espírito Santo. Então fica bem claro que todo o movimento do ministério do pregador é um movimento de relacionamento, amor, relacionamento com Deus. Amém, pessoal? Amém. E aqui diz no Verbo Domini, deve ressaltar claramente aos fiéis que aquilo que o pregador tem no peito, tem a peito, é mostrar Cristo, que deve estar no centro de cada homilia. Sabe o que é homilia? O que significa homilia? Homilia é aula. Mas não é uma aula de conhecimento, é uma aula de poder de Deus. Por isso é preciso que os pregadores tenham familiaridade e contato assíduo com o texto sagrado, que preparem-se na meditação e na oração a fim de pregar com convicção e paixão. Apaixonado. Não é? A necessidade de experiência
com aquele que se revela para que o pregador viva essa experiência, a via necessária é a oração. E aqui nós já falamos muita coisa sobre o ciclo carismático, que ele é essa ferramenta fundamental, né? Ferramenta fundamental para uma pregação inspirada. E a gente pode ler mais, conhecer mais sobre isso, tá, gente? Lembra que eu falei? Nós podemos fazer o ciclo carismático aqui hoje para essa turma que está aqui, sem ter um tema, mas um direcionamento para que nós saiamos daqui e levemos uma profecia para a nossa vida. Nós podemos fazer um ciclo carismático para a próxima pregação que nós iremos fazer. Nós podemos fazer um ciclo carismático para a quermesse lá, como eu disse. Certo, gente? Mas sempre, o que nós vamos observar aqui? Ó? O ciclo carismático, a estrutura básica do ciclo carismático são esses 4 pontos ali. Ó. A oração em vernáculo. O que é oração em vernáculo? Oração na nossa língua. Nossa língua qual? Português, né? A nossa oração na língua vernacular. Nós vamos fazer a nossa oração, momento de nos colocar na presença do Senhor, nos esvaziarmos de nós mesmos. Certo, gente? Pedir perdão dos nossos pecados, aquilo que está atrapalhando a nossa vida, aquilo que a Val estava falando aí também, aquilo que está dentro de mim, que está me segurando, né? Não deixa eu refletir, não deixa eu rezar. Fazer esse momento ali, colocar também o desafio, aquilo que você tem pela frente, vai entregando a Ele. Depois que você fizer isso, você vai orar em línguas. Você vai orando e vai se deixando mover pelo Espírito Santo. Não precisa de ter pressa, né? Não precisa ter pressa, você vai escutando. Depois você vai para a efusão do Espírito Santo. E aí você se deixa fluir os dons de Deus, dom de revelação, dom de profecia. Ah, profecia e um sozinho? Sim, profecia e um sozinho. Anota lá o que Deus está falando para você. Certo? Fazer essa efusão do Espírito Santo, pedir o batismo, pedir a unção do Senhor sobre a sua vida, sobre aquilo que você está para realizar. E vai anotando também. Depois você vai escutar ali, ó, o 4º ponto ali, o silêncio e a escuta. Você orou em línguas, você pediu o batismo no Espírito Santo, continuou orando em línguas, silenciou. Aí você vai escutar o que Deus fala para você. Aí você vai anotando. Vai anotando. Depois disso tudo, todo o ciclo carismático, toda oração nossa tem resposta. Você ora, Deus responde a você, você dá o seu sim para Ele, né? Você vai fazer então a sua resposta ao Senhor. Esses pontos ainda já falamos. Está vendo? E aí então, gente, após esse processo, é possível a construção do roteiro de pregação. Lembrando aquilo que falaram ontem, toda pregação tem que ter início, meio e fim. Você fazer o roteiro, aonde você está e aonde você quer chegar. Por onde você vai passar. Chama-se desenvolvimento, né? Aonde você vai passar. Uma pregação inspirada
exige, além de uma frutuosa oração do pregador, também uma dedicação intelectual profunda do mesmo. A gente não pode ficar só naquela, o fulano de tal é semi-analfabeto, mas ele prega muito bem. Mas por causa que ele prega muito bem sendo analfabeto, ele vai ficar continuando sendo analfabeto? Tem que buscar procurar, conhecer também, não é? Cada pregador necessita conhecer esse ministério de amor, que é a preparação, mistério de amor, que é a preparação de uma pregação. O pregador é alguém que prepara seu coração e o dos ouvintes para a maravilhosa ação do Espírito Santo. Nós já ouvimos muitas pregações que mexeu com o seu coração, sim ou não, gente? Pessoas ungidas, né? Eu gosto muito da doutora Filó. Gente do céu, o que é aquilo? Né? Eu gosto muito das pregações dela. O pregador, cada pregador necessita conhecer esse mistério de amor que é a preparação de uma pregação. Muitas vezes também é bom você ouvir a pregação dos outros, não para copiar, mas para você se edificar, né? O pregador é alguém que prepara seu coração e dos ouvintes para a maravilhosa ação do Espírito Santo. O pregador é alguém intimamente ligado a ele, não é? Para que a sua pregação seja cada vez mais eficaz e se revele cada vez mais como rosto de Pentecostes. Amém? Amém. Nós vamos agora, tá vendo aí? Servir a Deus não tem, mas tem o quê? Tem obediência. Obediência sempre.